Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Quero saudá-los com a graça, a paz, as alegrias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveito também para cumprimentar neste momento aos nossos ouvintes, nossos amigos que nos têm dado a honra e o privilégio de podermos compartilhar a santa e bendita palavra do Senhor nosso amado Deus. Sejam todos bem-vindos a este momento de meditação da palavra do Senhor. Nesta oportunidade, nós estaremos meditando sobre o tema Chamados para as Boas Obras. Nós estaremos observando as palavras do Senhor Jesus Cristo, palavras do apóstolo Paulo, palavras do apóstolo Tiago, entre outros mensageiros do Senhor acerca deste tema. E vamos iniciar com a palavra do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 7, que diz: Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Os cristãos são chamados à prática das boas obras, que deve ser uma característica distinta da vida cristã. Isto quer dizer que não é possível ser um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, negligenciar a necessidade das boas obras. Praticar boas obras significa fazer todas as coisas que estão de acordo com a vontade de Deus. E isto inclui as obras que têm lugar em nosso relacionamento com Deus e também com o próximo. Uma aplicação errônea do princípio das boas obras é acreditar que, mediante o acúmulo de atos corretos e feitos úteis ao próximo, uma pessoa vai acumulando, entre aspas, créditos diante de Deus, até que chegue a merecer a salvação de sua alma através de suas boas obras. Repito, esta é uma aplicação errônea. As boas obras são o resultado ou a consequência natural da genuína conversão, pela qual passa um cristão e jamais a sua causa. O apóstolo Paulo instrui a Tito a ser um bom exemplo para aqueles que estivessem à sua volta, para que pudessem ver as suas boas obras e imitá-lo. E através disto, a sua vida diária daria um impacto muito maior às suas palavras. Boas obras fazem parte da missão da igreja no mundo. O Senhor Jesus Cristo, através do evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo 16, declara: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está no céu. Cada cristão tem o dever de demonstrar as marcas da nova vida em Cristo, através das boas obras. Jesus, neste texto, não está falando de demonstrações de bondade, como dar esmola, ou mesmo a religiosidade aparente, mas de uma vida de serviço ao mundo, com despreendimento. Agindo assim, os cristãos estarão promovendo a glorificação do nome do Senhor. Segundo, boas obras agradam a Deus. Paulo, falando à igreja em Colossos, em sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 10, declara: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra,
e crescendo no conhecimento de Deus. É perfeitamente claro que o cristianismo verdadeiro envolve algo mais do que ser batizado e ir à igreja. Implica numa peculiaridade tanto no coração quanto na vida diária, tanto na fé quanto na prática. Se realmente somos salvos, devemos ousar ser singulares e diferentes, andando dignamente diante do Senhor e da sociedade, e frutificando em toda boa obra, pois isto agrada a Deus. Em terceiro, boas obras fazem parte da nova natureza do cristão. Novamente, Paulo, agora falando a outro pastor Timóteo, em sua primeira carta, no capítulo 6, versículo 18, declara que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Todos os cristãos deveriam ser ricos de boas obras, isto é, deveriam ser abundantes na vida diária, cultivando as boas obras e propagando-as com muita atenção e energia, pois este é o verdadeiro investimento da vida e que leva à dimensão da eternidade. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 declara: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. As boas obras não salvam, mas determinará os galardões dos salvos. Em quarto, boas obras colaboram para um testemunho a se imitar. Novamente falando ao pastor Tito, Paulo declara no capítulo 3, versículo 8: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. A boa vontade é a mola impulsionadora de onde fluem os bons atos. E no sentido cristão, o Espírito Santo nos transforma para que sejamos dotados de boa vontade, a fim de podermos praticar as boas obras. Em quinto, boas obras estimulam a comunhão fraternal. Agora, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24, o autor declara: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. As boas obras devem ser tanto sociais quanto individuais. Porquanto, quando expressamos amor, e amor já citei várias vezes, mas torno a citar, é ação, devemos fazê-lo tanto em favor de indivíduos isolados, como devemos ter em mente toda a sociedade humana. As boas obras provenientes da fé devem se estender por toda a comunidade. Daí a necessidade da igreja se envolver em ações sociais quando estas possuem condições para isto. Além da área social, as boas obras podem ser desenvolvidas em busca da verdade, da justiça social e também na ecologia, considerando que a terra que nos foi dada com todas as condições para que vivamos bem e em harmonia.
É por isso nossa obrigação cristã cuidar do cultivo responsável da terra e de todo o meio ambiente nos oferecido por Deus, para que possamos exercer nossas boas obras. Em sexto, boas obras demonstram a realidade da fé. O apóstolo Tiago, em sua carta, no capítulo 2, versículo 17, diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. O homem natural pode realizar boas obras que são socialmente boas do ponto de vista humano. Porém, do ponto de vista de Deus, que é o que interessa, será que tudo o que parece ser bom aos nossos olhos pode ser considerado boa obra? A boa obra é proveniente da fé e é uma evidência da salvação. Ela pode ser realizada dentro de nós, mas em benefício do próximo. É por isso que as boas obras só podem ser agradáveis diante de Deus se forem frutos da verdadeira fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Em sétimo, boas obras glorificam a Deus pelo nosso firme testemunho. Agora é a vez do apóstolo Pedro nos ensinar. Em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 12, ele diz: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras em que vós observem. As boas obras são para a glória de Deus. Jamais devemos querer praticar boas obras buscando o reconhecimento próprio. Os atos que podemos realizar não serão tão bons se por detrás dos mesmos houver motivos egoístas. Praticar boas obras, esperando o louvor dos homens, é um comportamento hipócrita, condenável, não traz um firme testemunho e muito menos glorificação a Deus. Em oitavo, aprendemos que o homem espiritual foi criado a fim de praticar boas obras. O homem espiritual foi criado a fim de praticar boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 10 declara: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Como uma árvore é criada por causa dos seus frutos, assim também um cristão foi transformado em nova criatura para que pudesse se expressar como tal. Não há como escapar a isto. As boas obras são e devem ser expressão de um cristão. As boas obras são uma consequência da graça divina em nós. E muito mais que isso, são produtos divinos que compõem o nosso caráter e a nossa missão. A graça requer obras e boas obras. Não pode haver graça sem as mesmas, pois somos feitura sua e criados em Cristo para as boas obras. Partindo para a conclusão desta palavra, eu gostaria de citar neste momento um acontecimento verídico, um acontecimento real, algo que realmente aconteceu
na vida de uma pessoa ou de algumas pessoas, que tem a ver com esse tema que nós estamos falando neste momento. Ricardinho, guardem esse nome. Ricardinho não aguentou o cheiro bom do pão e falou: pai, eu estou com fome. O pai Agenor, sem ter um tostão no bolso, caminhando desde muito cedo em busca de um trabalho, olha com os olhos marejados para o filho e pede mais um pouco de paciência. Mas pai, eu estou com fome. Envergonhado, triste e humilhado em seu coração de pai, Agenor pede para o filho aguardar na calçada, enquanto entra na padaria à sua frente. Ao entrar, dirige-se a um homem no balcão. Meu senhor, estou com meu filho de apenas 6 anos na porta, com muita fome. Não tenho nenhum tostão, pois saí cedo para buscar um emprego e nada encontrei. Estamos indo à casa de um parente pedir ajuda, mas meu filho não consegue mais andar. E eu lhe peço, por favor, me dê um pão para que eu possa matar a fome deste menino. Em troca, posso varrer o chão do seu estabelecimento, lavar os pratos e copos ou outro serviço que o senhor precisar. Amado, o dono da padaria estranha aquele homem de semblante calmo e sofrido pedir comida em troca de trabalho e pede para que ele chame o filho. Agenor pega na mão do menino e apresenta-o a Amado, que imediatamente pede que os dois sentem-se junto ao balcão, onde manda servir 2 pratos de comida do famoso PF, prato feito: arroz, feijão, bife e ovo. Para Ricardinho, era um sonho comer após tantas horas na rua. Para Agenor, uma dor a mais, já que comer aquela comida maravilhosa fazia-o lembrar-se da esposa e mais 2 filhos que ficaram em casa com apenas um punhado de fubá. Grossas lágrimas desciam dos seus olhos já na primeira garfada. A satisfação de ver seu filho devorando aquele prato simples, como se fosse um manjar dos deuses, e a lembrança da sua pequena família em casa, foi demais para o seu coração tão cansado de mais de 2 anos de desemprego, humilhações e necessidades. Amado se aproxima de Agenor e, percebendo a sua emoção, brinca para relaxar. Ô Maria, sua comida deve estar muito ruim hoje. Olha o meu amigo aqui, está até chorando de tristeza desse bife. Será que é sola de sapato? Imediatamente, Agenor sorri e diz que nunca comeu comida tão apetitosa e que agradecia a Deus por ter esse prazer. Amado pede então que ele sossegue o seu coração, que almoce em paz e depois conversariam sobre trabalho. Mais confiante, Agenor enxuga as lágrimas e começa a almoçar, já que a sua fome já estava nas costas. Após o almoço, Amado convida Agenor para uma conversa nos fundos da padaria, onde havia um pequeno escritório. Agenor então conta que há mais de 2 anos havia perdido o emprego e desde então, sem uma especialidade profissional, sem estudo, ele estava vivendo de pequenos biscates aqui e acolá, mas que há 2 meses não recebia nada. Amado resolve então contratar Agenor para os serviços gerais na padaria e, penalizado, faz para o homem uma cesta básica com alimentos para pelo menos 15 dias. Agenor, novamente com lágrima nos olhos, agradece a confiança daquele homem e marca para o dia seguinte seu início no trabalho. Ao chegar em casa, com toda aquela fartura, Agenor é um novo homem. Sentia esperanças, sentia que a sua vida iria tomar um novo impulso. Deus estava lhe abrindo mais do que uma porta, era toda uma esperança de dias melhores. No dia seguinte, às 5 horas da manhã, Agenor já estava na porta da padaria, ansioso para iniciar seu novo trabalho. Amado chega logo em seguida e sorri para aquele homem que nem ele mesmo sabia por que estava ajudando. Tinham
a mesma idade, 32 anos, porém, histórias diferentes. Mas algo dentro dele chamava-o para ajudar aquela pessoa. E ele não se enganou. Durante um ano, Agenor foi o mais dedicado trabalhador daquele estabelecimento, sempre honesto e extremamente zeloso com seus deveres. Um dia, Amaro chama Agenor para uma conversa e fala da escola que abriu vagas para alfabetização de adultos, um quarteirão acima da padaria, e que ele fazia questão que Agenor fosse estudar. Agenor nunca esqueceu seu primeiro dia de aula. A mão trêmula, nas primeiras letras, a emoção da primeira carta. Alguns anos se passaram desde aquele primeiro dia de aula. Agora vamos encontrar o doutor Agenor Baptista de Medeiros, advogado, abrindo seu escritório para o seu cliente, e depois outro, e depois mais outro. Ao meio-dia, ele desce para um café na padaria do amigo Amaro, que fica impressionado ao ver o antigo funcionário tão elegante em seu primeiro terno. Mais 10 anos se passam e agora doutor Agenor Batista, já com uma clientela que mistura os mais necessitados que não podem pagar e os mais abastados que o pagam muito bem, resolve criar uma instituição que oferece aos desvalidos da sorte, que andam pelas ruas, pessoas desempregadas e carentes, de todos os tipos, um prato de comida diariamente na hora do almoço. Mais de 200 refeições são servidas diariamente naquele lugar que agora é administrado pelo seu filho, o agora nutricionista Ricardo Batista. Tudo mudou, tudo passou, mas a amizade daqueles dois homens, Amaro e Agenor, impressionava a todos que o conheciam um pouco da história de cada um. Conta que aos 82 anos, os dois faleceram em dias muito próximos. Ricardinho, aquele mesmo menino que estava com fome um dia pelo caminho, mandou gravar na frente da casa do caminho que seu pai fundou com tanto carinho: um dia eu tive fome e você me alimentou. Um dia eu estava sem esperança e você me deu um caminho. Um dia acordei sozinho e você me deu Deus. E isto não tem preço. Quero concluir a palavra desta oportunidade sobre o tema chamados para as boas obras. Boas obras fazem parte da missão da igreja no mundo. Boas obras agradam a Deus. Boas obras fazem parte da nova natureza do cristão. Boas obras colaboram para um testemunho a se imitar. Boas obras estimulam a comunhão fraternal. Boas obras demonstram a realidade da fé. Boas obras glorificam a Deus pelo nosso firme testemunho. O homem espiritual foi criado a fim de praticar boas obras. Que Deus habite em seu coração e alimente a sua alma, e que te dê sobre o pão da misericórdia para estender, para que você possa estender a quem precisar no seu caminho. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, em tudo te dá exemplo de boas obras. Que Deus nos abençoe.